Olá, tudo bem? Quem conversa com você é a professora Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas, né? Trabalhei bastante com o pessoal do TCE Minas e eu vou explicar um pouquinho sobre esse recurso do TCE Minas. Eu peguei aqui a questão número um, tá? Para servir de modelo, para que vocês possam desenvolver os recursos que forem necessários aí, não só para a questão número um, mas como para várias outras questões. Então, a primeira situação aqui, eu vou apontar algumas coisas que eu tenho visto no material que eu tenho recebido, não é? O que mais os examinadores erram, etc. Mas antes de você pensar em recurso, você precisa fazer um autoexame. É muito importante que você tenha essa concepção dentro de você. Você não está me vendo porque eu estou gravando direto aqui do computador do escritório do Turma de Redação, no escritório de correções do Turma. Então, eu estou gravando a tela aqui para bater um papo. Veja só, a primeira questão que você precisa saber sobre o procedimento recursal é muito simples, tá certo? É para saber se você realmente precisa, esse aqui é o meu nome, tá? Se você realmente precisa do recurso. Então, em que situações a gente deve recorrer? Primeiro, é direito seu, você pode recorrer em qualquer situação, direito seu, totalmente seu. Eu digo mais das situações em que você vai financiar um recurso. Tipo, você vai investir num recurso. Porque os recursos têm preços. E você precisa ter certeza do que você está fazendo, para que você não faça as coisas. E às vezes isso chega para mim também, eu devolvo para o aluno, para que você não faça as coisas sem pensar. Observe a sua discursiva, pegue o padrão de respostas, tá? Siga aqui, ó, que eu vou falar com você com muita sinceridade nessa hora. Pegue o padrão de respostas para você saber mais ou menos como é que foi o seu desempenho e se a sua discursiva está batendo com o padrão. Se você notar que a sua discursiva está batendo com o padrão, né, e aí você vai fazer uma conta. Que tanto, mais ou menos, de pontos eu consigo com o recurso que eu pretendo? Por quê? Às vezes alguém vai montar um recurso para você, esse recurso vai trazer para você 0,66 pontos só. E aí você vai falar o quê? Poxa, isso aqui não me ajuda. Mas o problema é que vocês só pensam isso depois que acaba o prazo recursal. Ou nem pensam, ficam aguardando o resultado. Então você tem que fazer contas. Primeiro você tem que ser sincero, tá certo? Com você mesmo. Será que vale a pena você investir, vale a pena você pagar por um serviço de recurso? Então, em que sentido? Você precisa estar nas seguintes situações. Primeiro, recurso válido é recurso que demonstra que o examinador primário não conseguiu observar a semelhança entre a sua resposta e o que estava no padrão de resposta. Esse é o recurso válido, tá certo? Ô Júnia, mas eu tenho um conteúdo que não está no padrão, mas está correto. Não vai dar provimento, vai ser muito difícil. Por que vai ser difícil dar provimento? Porque a banca lança o padrão e lança o período para você recorrer contra o padrão. Que aí você pode pedir acréscimos, pedir para poder colocar determinados autores, bibliografia, sei lá, o que seja. Se você não fez isso lá atrás, naturalmente vai ser muito difícil. Eu não vou falar que vai ser impossível, tá? Porque a gente vê de tudo na fase recursal. Mas vai ser muito difícil você conseguir majorar. Então não adianta, você aqui tá falando de competências constitucionais privativas do tribunal, gente. Existem certos assuntos que você tem um rol taxativo e é aquele pronto, tá bom? Então, esse é o primeiro dado, né? O seu conteúdo, a sua discussão bater com o padrão. Segundo dado muito importante, você precisa saber sua posição, sua classificação, tá? É a sua posição na fila. Observar quantas vagas tem, quantas vagas podem ser abertas, porque costuma ter estudo preliminar, quando tem estudo preliminar, os cursinhos sempre dão para vocês um estudo lá, com algum professor que já está dentro de uma cor de contas, faz para você um estudo preliminar das possibilidades, gente vai aposentar, etc. Então você tem que observar, será que se eu mudar essa posição vai me ajudar a posicionar melhor? De quantos pontos eu preciso? Porque mesmo que você adquira o recurso, vamos supor que você não sabe quantos pontos serão majorados, mas você pode inquirir o seu professor que esteja montando o seu recurso sobre isso. Para que ele te diga, você fala assim, olha fulano, eu vou precisar de pelo menos 1,5 ponto para ser interessante o recurso.
E aí ele vai falar para você se vai caber ou não esse 1,5 até onde ele consegue chegar. Agora, se você não falar nada, ele vai te entregar um recurso pronto, que pode ter utilidade ou não. É claro, já começa por aí. Terceira questão importante. Vamos pensar nas pessoas que foram aprovadas, não é? E acho que foram reprovadas por muito pouquinho. Quem foi aprovado está, por exemplo, vamos supor, tem 3 vagas só, explícitas. Apenas 3 vagas. É muito pouco para você relaxar. Muito pouco. Porque o CESP tem uma movimentação de fila pós-recurso que poucas pessoas sabem, porque somente sabem as pessoas que participaram da fase recursal do CESP. A maioria não participou ainda, talvez está participando agora. E muita gente aprovada costuma se arrepender de não ter se defendido. Porque às vezes você está aprovado, mas você não conseguiu a nota total. Vale a pena você chorar por qualquer coisa, nem que seja por defesa. Nem que seja por defesa. O caso do aprovado num concurso como o CESP é um caso muito peculiar. Tem que tomar cuidado, porque se você tem 20 vagas e você é um dos primeiros ou um dos 10 primeiros, sossega, vai relaxar, tomar sua cerveja, seu suco, seu chá, fazer sua yoga e ser feliz, tá? Você tá aqui numa posição relaxada. Agora, se só tem 3 vagas, é como se você estivesse nas 3 últimas vagas, aí é rabeira de foguete. É claro que se não tiver mais nada para você pedir, sossegue, ninguém vai passar você, tá bom? Mas se tiver ainda algum pontinho que você sinta que possa ter uma virada, esse pontinho eu vou até falar, pois na questão número 1, se você tem, né, uma dívida maior que 0,66, você tem que tomar cuidado, porque a pontuação mínima aqui é 0,66. Então basta um suspiro do segundo lugar ou da pessoa que está lá atrás, se ela conseguir, né, 1,5 e ela te ultrapassar, já era. Então você perde posição. Então quem passou tem que abrir o olho, tá? Muito pouca gente tem consciência disso. Alguns alunos já têm consciência disso, são os primeiros a adquirir recurso para tudo que é lado, aliás, porque tem uma consciência plena disso. O aluno reprovado tem que fazer conta. Não é porque você está reprovado que você vai investir num recurso pago. Porque recurso pago é caro. Se você está reprovado lá na casa do catatal e não há possibilidade de nomeação, entendeu? Então faça as contas, porque naturalmente aqui, gente, pelo padrão, pelo menos eu vou falar, eu tô tomando a questão 1 como exemplo, tá bom? Que foi para todo mundo. Pelo padrão da questão 1, o que a gente vai ter de alcance de pontos aí, eu vou falar, eles vão ficar muito aqui na órbita do 0,66 até 1,5 mais 0,66 ou 0,66 mais 1 mais 0,76, né? Isso contando os 2 itens, tá? É claro que existem os itens gramaticais que tem um valor pequenininho, mas vale a pena, né? Não é que tem um valor propriamente dito, assim, especificado para você, mas a média do cálculo do valor do erro gramatical é 0,06, é muito pouquinho, tá certo? Se você estiver pagando R$ 500 por um recurso gramatical, meu filho, pelo amor de Deus, corra lá e peça de volta. Então não dá, tá certo? A menos que você precise só disso aqui, aí vale a pena, tá? E tem provimento, chance? Tem. Ok, então vale a pena você lutar, certo? Eu passei, Júnior, eu achei prudente, nem que fosse uma vírgula. Ótimo, show, tiro o chapéu pra você. Então acho que vocês estão me entendendo, acho que não tá confuso o que eu tô falando. Então, por exemplo, para padrão de resposta, considerando a questão número 1, eu não acredito que a banca dê mais que esses valores aqui, tá? Item 1, ela deve ficar mais ou menos nessa órbita aqui, tá certo? Não deve sair muito disso. E o item 2, ela deve oscilar entre 0,76 e 1,5. Acredito que também não saia mais disso daí, tá? Tudo bem? Certinho? Então, perfeito. Isso aí eu já queria chamar a atenção de vocês para esta parte. O que cabe recurso, Júnior? O que você tem visto? Você acha que o material que você já recebeu aí, os poucos materiais que você recebeu, o que eles têm indicado? Gente, a gente andou recebendo alguns materiais de compras efetivas ou não, vou explicar aqui compra, tá? Daqui a pouco. De situações que dão margem para recurso. Por exemplo, aqui você teve elencados 13 itens, mas o CESP não conta 13 itens em 10 pontos tão somente. Não é feita, a conta não é feita dessa forma. O CESP vai usar, primeiro, vai incluir na sua conta o tópico, a abordagem precisa do tópico. Ele vai incluir a fundamentação,
né? Então é tópico um, tópico 2 e depois mais os 13 itens, ou seja, são 15 itens. 10 dividido por 15, né? 0,66. Então, o que o pessoal tem conseguido, que a gente vai ver ali, no máximo é 0,66, ou porque a banca não contou a precisão temática, não contou, às vezes, todos os itens, ou, pior, que aí a gente tem visto, por exemplo, margem mesmo, né? Às vezes, por exemplo, aqui tá aqui, ó, uma das competências constitucionais privativas, apreciar contas anuais do presidente da República. Às vezes o aluno escreveu assim, que ele diz que é da competência privativa, por exemplo, do pleno do TCU, deliberar sobre parecer prévio, relativo a contas do presidente. Aí o aluno fala assim, mas isso aí não é competência constitucional, isso aí está lá na lei orgânica. Mas espera aí, quando você diz que vai haver uma deliberação sobre as contas, cara, deliberar é o mesmo que você apreciar, apenas uma questão semântica. Está encaixado na Constituição, não está ipsis literis, né, vamos dizer assim, em relação à lei, mas está encaixado lá. E por que o examinador não viu? Porque o examinador naturalmente não conhece tanto o assunto. Então, é comum, porque às vezes você tem examinadores que não são específicos de área, fazem parte do recrutamento da correção, e eles podem se atrapalhar com uma outra palavra. Então, aspectos semânticos relacionados, por exemplo, a algum conteúdo a gente tem visto, sim, com possibilidade de majoração, tá bom? Tranquilo? Bom, essa é a minha dica então, para você poder analisar direitinho, julgar, não tomar decisões de modo precipitado, porque é chato para você tomar uma decisão de modo precipitado, é feio para você depois que um professor fez um trabalho e você, eu não quero mais, então quer dizer, aí você fica marcado ali naquele meio, todo mundo se conhece, então a pessoa fala, cuidado com o aluno X. Então, assim, isso não é bacana. Então, falando para você mesmo saber fazer um auto-julgamento, tá? Que é importante, não se deixe levar pela questão emocional, tá bom? Então, essas questões vão pesar bastante. No Turma, só a título de explicar, porque as pessoas estão me cobrando, eu vou explicar para vocês. No Turma, eu não estou fazendo recurso. O que está sendo feito? Um coaching, uma orientação para você montar o seu recurso. Por que nós estamos optando por isso? Gente, veja só, algumas provas discursivas não precisa de um professor fazer o recurso necessariamente para você, não. Use a sua cabeça. Por quê? Primeiro, vai sair mais barato. Você não toma o dia inteiro do professor. Porque às vezes ele tem que te cobrar um valor que é mais caro porque ele tem que deixar de ganhar hora-aula em algum lugar, contratar alguém também para poder ajudar a resolver os recursos, etc. Então tem custos envolvidos. Ele consegue jogar isso mais barato. Você consegue, tem sites que dividem. Aqui o Turma de Redação divide isso, né? Divide até 3 vezes sem juros, até acho que 12 vezes, não tenho certeza, tá? Então, quer dizer, você entra aqui no Turma, o que a gente vai fazer? A gente vai apreciar 10 propostas, 10 pedidos, tá? A nossa primeira meta é apreciar a questão número 1. Não sei se vou conseguir aqui como equipe fazer de todos, mas nós vamos apreciar. Então, o que nós vamos fazer? A gente pega o seu texto, a gente analisa, né? Então, tem a equipe, tem o professor de conhecimento específico que a gente consulta, tem o pessoal da redação em si, né? Então, a gente analisa e a gente observa. Suponhamos que a gente verifique que não dá. Primeiro, a gente te diz se dá ou não. E se der recurso, a gente diz, olha, a margem que a gente pode solicitar é X, talvez a gente não vai conseguir mais. Você quer assim mesmo? Vamos supor, a pessoa diz assim, Júnior, eu quero, então nós vamos proceder à orientação. Júnior, não quero, infelizmente não vai dar. 85% do seu investimento vai ser devolvido a você. Por que a gente retém 15%? Porque quando você compra, existem coisas no Brasil que a gente não consegue se livrar delas. Quando você compra, a gente paga tributo, a gente paga o PagSeguro. Tem o pessoal que está fazendo análise aqui que não vai ganhar nada quando devolve para você. Mas enfim, o que a gente faz é isso. Então a gente faz essa retenção, porque se a gente for pedir para o PagSeguro estornar, ele entra num negócio chamado, como é que chama? Esqueci, lembra a palavra conflito, né? Porque ele vai custar decidir se vai fazer aquilo ou não, e às vezes a gente tem que fazer, tá certo? Ou se não, por exemplo, da tributação, aí tem que pedir pro pessoal da contabilidade retirar, dar uma trabalheira que vocês não têm noção. E o pessoal torce o nariz. Então é pra gente evitar ter aquela trabalheira que a gente tem feito, o que a gente pode fazer, dentro do que a gente pode fazer, isso aqui, tá? Outra questão que nós temos, por que coaching? Por que você não confecciona, Júnior? Cara, vem cá.
Vou te mostrar para você ficar esperto, parar de pagar coisa cara por aí, que não tem necessidade nenhuma. Você imagina eu ou o professor de controle, a gente copiando na sua prova um por um desse negócio aqui, que tem que digitar isso aqui. Na sua prova tem que digitar. No padrão não precisa, mas na sua prova tem que digitar. Eu tenho que indicar a linha, eu tenho que defender. Então, não. O que a gente faz? A gente primeiro, como é que é feita a orientação? A gente observa a sua prova, diz para você, olha, dá tanto. Aí você diz, quero, show. O que a gente faz? A gente faz anotações manuscritas, manda uma foto para você por WhatsApp, dizendo, fulano, essa competência aqui número 1, que tem lá no padrão, né? Na sua redação você trata essa competência na linha tal. Porém, você usa a expressão tal, que semanticamente equivale a essa expressão aqui. Aí a gente te mostra por que equivale. Então, o que a gente vai pedir de você? Mande o texto com a comparação que tem no padrão, que tem na sua redação, porque digitar, você pode digitar. O que vai acontecer? Você manda para cá, eu passo para o professor de controle analisa se o que você escreveu tem pertinência, não é? Devolve para nós aqui da redação. O que a gente faz? A gente vai lá e molda para ter uma linguagem, para tirar os excessos, para organizar melhor, para dizer para a banca, para reforçar, certo? É o que a gente vai fazer. A parte gramatical a gente inclui para você, isso aí a gente sempre inclui, né? Porque a gente já sabe que é mais difícil o aluno defender essa parte, a gente tem que procurar alguma coisa, as gramáticas têm posicionamentos variados sobre alguma coisa, então você tem que defender. Então fica pronto o seu recurso e você só vai impetrar o recurso depois que a gente diz que sim ou que não, tá? Então, meus amores, não peçam ajuda em recurso, não dá para eu fazer, não dá tempo de fazer. Eu não vou digitar isso aqui. A diferença de você pagar mais caro que pagar quase R$ 700 sou eu digitar isso aqui, que eu vou ficar chateada e eu vou cobrar. Então, não. Faça o coaching de boa, tá certo? Eu falo pra vocês, faça o coaching de boa. Se você chegar aqui, porque as vagas estão esgotando, tá? Chegou aqui, notou que essas vagas estão... Ah, Júnior, tiraram de venda a vaga. Aguarde um pouquinho, porque às vezes a gente está orientando os nossos 10 primeiros, né? Ou de repente a gente propôs 10 vagas e só tem lá 3, 4 recursos, né, que vão ser orientados, a gente reabre o prazo, tá certo? Para que você possa ir se matricular. Aí você vai mantendo diálogo. Tem o nosso WhatsApp, que é o nosso canal aqui que, né, você vai precisar, o nosso WhatsApp, que é o 329 988. Acho que é isso, tá? Meu Deus do céu. Pera aí que eu vou pegar agora, que horror. Cansaço, gente. Eu tenho aqui. Essa professora passando vergonha. Olha só, tá aqui, ó. 988676661 DDD 32. Você fala com a Malu transfere para nossa redação aqui pro nosso escritório, a gente vai conversando com você. Você só envia o seu recurso na segurança depois que a gente falar pode, tá, meu filho? Pode, ou senão não pode. Agora, professora, tem chance de reduzir nota? Muito difícil. No SESP a gente não tem histórico, tá? Ainda tem um único histórico, só o único histórico na Polícia Federal há muitos anos, mas depois não teve mais. E mesmo assim é uma situação muito ruim. Era para o aluno não ter recorrido. Aquilo também que tiver risco, a gente vai falar, olha, isso aqui não tá legal, não. O examinador não viu, ele corrigiu a mais, te deu pontos a mais, aí você esquece. Ou se não, professora, você acha... Então, quer dizer, a gente pede isso aqui, o SESP vai me dar provimento. Gente, já falei que isso acontece de tudo. Às vezes, um mesmo recurso, com argumentos muito parecidos com o de outro aluno, não é? Porque não podem ser iguais. Ó, atenção, não podem ser iguais, então um anula o outro. Às vezes, argumentos muito parecidos, um aluno consegue e outro não. Aí, a explicação é do além, tá bom? Então, você tem que ter muita fé também, porque não tem como. Eu, Júnior, não estarei do outro lado. Eu preparo para discursivo e dou mais garantias que o recurso, sem dúvida alguma, tá? Agora, o recurso tem essa questão que, às vezes, tem examinador, lá o coordenador de recursos acolhe, às vezes não acolhe. Infelizmente, é isso aí, tá bom? Estou sendo bem sincera para você não se sentir enganado em momento nenhum e não tomar decisões de cabeça cheia, perfeito? Agora, se você quiser fazer seu recurso, meu bem, faça, é seu direito, debruce sobre ele, pegue as dicas que eu dei aqui que você vai conseguir montar também, tá?